Paz seja contigo, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a respeito da Trindade Divina. É isso aí. É aquele que deve ser o mais profundo dos mistérios a respeito da pessoa do nosso Deus, a Trindade Divina. A gente vai fazer um estudo bíblico para demonstrar a forma como Deus se revela através da Trindade. Um só Deus, expresso em três pessoas distintas, em uma única essência divina que subsiste em três pessoas eternas. É isso que nós vamos estudar, conforme essa definição é um resumo da definição, bem resumido, da definição bíblica, que demonstra a respeito da Trindade Divina. A ideia aqui hoje é a gente estudar esse conceito de Trindade a partir das Escrituras Sagradas, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, para mostrar o conteúdo dessa doutrina descrita segundo as Escrituras Sagradas. E aqui cabe uma observação que a gente tem que falar a respeito da Trindade, é a questão do termo escrito e da doutrina da Trindade. Se você olhar a palavra Trindade, você não encontra em lugar nenhum na Bíblia a palavra Trindade. O termo Trindade você não encontra na Bíblia Sagrada. Porém, toda a doutrina, todo o ensinamento a respeito da Trindade Divina está tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E é isso que a gente vai, a partir de agora, procurar estudar. Você não encontra o termo, mas você encontra a doutrina. É como nós estudamos em aula passada a respeito da onipresença de Deus, onisciência de Deus, onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Você não encontra essas palavras na Bíblia, porém você encontra em toda a Bíblia Sagrada o ensino, a doutrina a respeito desses termos. E é nessa base que a gente vai seguir aqui o nosso ensinamento, ok? Vamos lá. Vamos lá. E a gente vai começar o nosso estudo através do texto que a gente tem usado como base para todo o estudo, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você chegar aqui, você já tem a ideia, a doutrina da Trindade já começando a ser descrita aqui, bem entendida. Olha só, a Bíblia diz que o Pai, Deus enviou, o Pai envia. Envia quem? É o seu Filho. Então você já tem as duas pessoas da Trindade, que o Pai e o Filho. Deus envia, o Pai envia o Filho. Para que todo aquele que nele creia. Então você tem o Pai que envia, o Filho que cumpre esse chamado e aquele que faz o homem crer. Que Evangelho de João capítulo 6 vai dizer que aquele que convence o homem para a salvação, para a fé que salva, é o Espírito Santo de Deus. Evangelho de João capítulo 6. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você vê o Pai enviando, o Filho cumprindo e o Espírito Santo de Deus trazendo a fé através de crer na palavra de Deus. Ele é que faz o homem crer. Então você já tem a unidade de Deus. E vai ser sempre assim. A gente vai sempre achar a Trindade nesse conjunto trabalhando em conjunto, em concordância, em unidade. Você quer ver? Nós acreditamos em um só Deus. Não são três deuses. Nós acreditamos em um só Deus, nessa mesma essência. Tá? Você pega Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, 6 diz assim, Efésios 4, há um só corpo, há um só Espírito, assim como uma só esperança ao qual vocês foram chamados. Em uma só, a esperança só tem uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, Pai de todos, que é sobre nós, por meio de todos e em todos. Olha só, aí você vê o seguinte, o texto de Efésios diz assim, há um só corpo, a encarnação de Deus, o corpo, Jesus Cristo. E um só Espírito, o corpo e o Espírito. Já mostra as duas personalidades de Deus juntas numa coisa só. É um só corpo e um só Espírito. Não Jesus num corpo é um Deus, o Espírito é Deus de outra forma. Não, é sempre a unidade. É a concordância, a unidade está ali sempre em conjunto. Um só corpo, um só Espírito, com uma só esperança. Aí assim, há um só Senhor, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Aí você já tem o Filho, o Espírito e o Pai. Há um só corpo, um só Espírito e um só Pai.
o corpo, Jesus, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus e o Pai, Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E há um só batismo. Batismo, da forma que nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, ela em Mateus capítulo 3, ela, ide pelo mundo, você vai pregar o Evangelho, aquele que crer será batizado. Será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só batismo. Um só batismo, porque é um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa cooperação perfeita que demonstra essa doutrina da Trindade na palavra de Deus. Usamos alguns textos aqui do Novo Testamento, mas a gente vai seguir agora o estudo mostrando que Deus sempre esteve, a Trindade de Deus sempre esteve presente. Desde a criação, da história do homem, da história da redenção e no cumprimento dessa redenção. Então vamos lá, vamos continuar estudando. A Trindade na cooperação perfeita na criação. A Trindade operando na criação. Se você pegar a palavra de Deus no primeiro capítulo, no primeiro versículo da palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio, quando tudo foi feito, no princípio Deus criou os céus e a terra. A definição aqui é que Deus, a pessoa de Deus, criou os céus e a terra, a pessoa única de Deus. Só que a palavra aqui em hebraico, para Deus, Senhor, a tradução de Senhor, ela é Elohim. Elohim é Senhor, o Senhor fez. Elohim vai ser um nome que daqui para frente vai ser usado para identificar a pessoa de Deus. Só que Elohim, ele é o plural de uma outra palavra. Elohim é Senhor, mas a palavra Senhor, ela é Eloá. Elohim é o plural dessa palavra, então seriam os senhores. Só que aqui nós não acreditamos que os senhores fizeram, porque o verbo aqui é Elohim bará. O verbo seguinte diz que o Senhor fez, não fizeram, não são várias pessoas que fizeram. O verbo diz que uma pessoa fez. Só que essa pessoa é identificada por Elohim. Seriam vários senhores, ela é uma coisa composta. O hebraico, o escritor, quando vai tentar expressar a Deus, o senhorio de Deus, o poder de Deus, vai botar Senhor. Senhor é Eloá, aquele que detém alguma coisa. Só que Deus é o detentor de todas as coisas. Então ele é um plural, é um singular plural. Aí a palavra usada aqui, que vai ser identificação sempre para Deus, vai ser Elohim. Elohim bará. Deus fez. Você já tem a ideia aqui da pluralidade da pessoa de Deus. Apesar de ser uma pessoa, Deus fez. Não fizeram vários deuses. Um Deus somente fez todas essas coisas. Então você tem no substantivo plural com o verbo singular. Deus fez. Mas a palavra Elohim, ela vai ser usada e vai ser a identificação daqui para frente para Deus. Elohim, apesar de ser plural, você vai dizer assim, quando você quer dizer que Deus é bom, você vai dizer Elohim é bom, e não Elohim são bons. Mas vai sempre ser Elohim fez alguma coisa. Elohim é bom, Elohim criou. Yahvé, Jeová, ou Yahweh, Elohim fez essas coisas. É o plural da pluralidade de Deus, mas é sempre indicando que somente há um Deus, um único Deus. Se você pegar Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: a origem da história do início de todas as coisas da humanidade, num tempo em que Yahvé, Yahweh, Javé, Jeová, Yahweh, Deus criou os céus e a terra. Aqui está dizendo Yahweh, Elohim. Está dizendo Elohim como Senhor, mas está dando identificação senhores, que seriam vários senhores, mas ele dá identificação a esses senhores, dá identificação a uma só pessoa, Yahvé, Yahweh, Jeová, dependendo da tradução que você usa. O Senhor Deus, o Senhor teu Deus fez uma coisa, a pluralidade divina, mas é o plural composto, os grandes mistérios que a gente diz da Trindade divina. Você tem Deus, um ser que se identifica uma só pessoa, mas essa essência, a própria, ao começo, já diz que é uma essência composta, já dá essa ideia. Aqui aparece Deus, expressão. Mas na criação, como a gente está falando da Trindade, então você tem o Pai criando. Aí se você olhar em Gênesis capítulo 1, você vai ver que logo em seguida, no versículo 2 de Gênesis, diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui diz que Elohim criou todas as coisas. E logo abaixo vai dizer que o Espírito do Senhor movia-se sobre as águas. A palavra aqui usada é ruá. Vento, sopro ou espírito. O Espírito do Senhor movia-se sobre a terra. Não era algo que Deus soprou,
que lá e movimentava como uma energia, não. A presença de Deus estava sobre a terra. A tradução aqui dá a ideia de como se fosse um pássaro, uma águia que voasse sobre o abismo. Então a presença do Senhor, não Elohim estava ali. Eles já dão uma identificação de Ruá. Ruá estava ali, o Ruá de Deus. O Ruá de Deus estava sobre o Espírito do Senhor, estava sobre as águas. Então você vê o Pai, Elohim, Deus, e você vê o Espírito, o Ruá de Deus, o Espírito de Deus movia-se sobre a coisa. Deus cria e o Espírito se move, não alguma coisa que é lançada, não, é o mover que está por ali. Já dá a ideia do Espírito Santo de Deus. Se você for ver Gênesis capítulo 2, vamos continuar na questão da criação. Diz assim, então o Senhor, quando vai criar o homem, quando Deus cria todas as coisas, agora vai criar o homem. Gênesis assim, 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui está dizendo que quem criou o homem? Aqui está dizendo o Senhor Deus, Yahvé Elohim, o Senhor Deus, essa unidade composta maravilhosa que tem um nome que é o grande eu sou, Yahvé Elohim, ele criou o homem. Ele cria o homem a partir do pó da terra e dá sobre ele o espírito de vida. O sopro de vida. Só que a palavra espírito aqui não é ruá, como Deus faz a identificação de Deus em cima. A palavra aqui, desculpa, o hebraico é neshma shaim, o espírito, o sopro de vida, o fôlego de vida. Gênesis 2:7 diz que o homem foi criado por Elohim, Yahvé Elohim. Ele criou o homem e ele sopra sobre ele o nishma shaim, o fôlego de vida. Isso é Deus. Então, Deus quem fez. Mas se você olhar o livro de Jó capítulo 33, versículo 4, vai dizer assim, isso no Antigo Testamento, tá assim, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso, ou o sopro de vida, me deu vida, a inspiração do Senhor me deu vida, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aqui, Jó está dizendo que o Espírito me fez. E aqui ele está usando a palavra ruá, o Espírito de Deus, o Espírito do El, o Espírito de Elohim me fez. O Espírito me fez. Gênesis, Elohim e Yahvé me fez. Jó vai dizer assim, o Espírito do Senhor me fez. E soprou sobre mim o nishma shaim, o fôlego de vida. Gênesis diz, Elohim e Yahvé me fez e me deu o nishma shaim. Deus me criou e me deu um fôlego de vida. Jó vai dizer, o ruá me fez. A expressão é ruá, a tradução é o ruá me fez, e o ruá me deu nishma shaim. Você vê o Pai e o Espírito sendo uma identificação clara no Antigo Testamento, que às vezes, que isso é uma ideia do Novo Testamento, não, é uma ideia do Antigo, está desde o começo, desde Gênesis, você já viu, do começo da Bíblia, Deus já se expressa dessa forma substantiva, plural, que a gente não consegue entender, o Pai e o Espírito. E Jesus, que é o Filho, se a gente pegar aqui a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer assim, já começa dizendo assim, a respeito de Jesus. No princípio, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Algumas traduções puxam para o Verbo estava com Deus, mas é a pior das traduções. Mas a tradução correta, que sempre foi interpretada milhares de anos desde a criação, desde o ano do século I do cristianismo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, a respeito de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Falando a respeito de Jesus. Lá diz quem criou todas as coisas. Elohim criou. Quem criou o homem? Elohim, Yahvé Elohim. Aí o Jó vai dizer, quem criou o homem? Ruá Elohim. O Ruá, o Ruá cria. E aqui a Bíblia vai dizer em João que sabe quem cria? Jesus Cristo. O Pai cria, o Espírito dá vida, o Espírito cria e o Filho vai criar. Nele estava a vida é a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que se fez, foi feito a não ser feito por ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Porque nele, falando a respeito de Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Então você vê o Pai criando, o Espírito criando, o Filho criando. O Pai cria o homem
O Espírito cria o homem que dá fôlego de vida e Jesus Cristo é aquele que cria todas as coisas. Então você vê a Trindade em cooperação total, em cooperação, unidade, alinhada toda no mesmo propósito de criação de todas as coisas, do homem, de tudo que existe. Então, assim, essa já dá para a gente ter ideia da cooperação perfeita da Trindade na criação, beleza? Então vamos continuar. A cooperação da Trindade na redenção do homem, na salvação do homem. A Igreja de Cristo, ela é salva pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura de um texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, deixa eu ver se eu marquei aqui. 1 Pedro, capítulo, versículo 1, 2, que diz assim: nós somos, falando a respeito da igreja, dispersa, ele manda uma carta, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, ele manda uma carta à igreja dispersa pelo mundo. Ele diz assim: a igreja, que são os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Desde o começo da cristandade, desde os primeiros passos da igreja de Cristo nessa terra, sempre houve pelos apóstolos, essa identificação clara do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus operando em conjunto com a igreja para a salvação do homem. Não há como você falar em igreja de Cristo na terra sem você falar na operação dessas três pessoas, e somente dessas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não precisa acrescentar nada, nem ninguém ao plano de redenção. O plano de redenção se limita a essas três pessoas que são o nosso Deus, que a gente está falando sobre a Trindade. Então, assim, nós somos comprados pela presciência de Deus. Ele desde o começo já tinha formado todas essas coisas, que santificou as nossas vidas pelo Espírito, para que a gente fosse comprado pela aspersão do sangue de Cristo. Então, a Trindade na cooperação perfeita com a redenção do homem. Hebreus capítulo 9, 14, vai dizer assim, que o sacrifício de Cristo, a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, o sangue do Filho de Jesus Cristo, que pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O sangue do Cordeiro, pelo Espírito, a Deus, para que nós possamos ter vida em Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, operando para a salvação do homem, cooperando para a salvação do homem, trabalhando unidos numa mesma essência, em três pessoas distintas, trabalhando para a salvação do homem, no plano da redenção do homem. A perfeita cooperação na redenção do homem. Mas isso é coisa do Novo Testamento. Não, olha só. A gente pode voltar também um pouquinho atrás no Antigo Testamento para você ver que já tem a ideia da questão da redenção. Se você pegar aqui o livro do profeta Joel, Joel capítulo 2, deixa eu achar aqui, eu marquei o profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 32. Israel está em dificuldade, Deus usando Joel para profetizar, e quando a situação está muito ruim para Israel, está tudo cercado, não tem mais lugar nenhum, Deus diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor Jeová, Yahvé, Yahweh, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, a palavra de Deus no Antigo Testamento já deixa bem claro que a salvação vem por invocar o nome de Yahvé, Elohim, Yahvé, Elohim, o Deus Criador, o único Deus. É Ele que dá a salvação. Beleza. Se você jogar isso para dentro do Novo Testamento, no discurso de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ele está fazendo a defesa do Evangelho, logo no começo, ali no dia de Pentecostes, ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, e quando ele está falando de Jesus Cristo, ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está trazendo à luz uma esperança e dizendo, essa esperança é Jesus Cristo. Aquele que invocar o nome do Senhor, quem é o Senhor agora? Jesus Cristo. Ele está trazendo essa ideia. Aquele que invocar o nome do Senhor. Está no discurso de Pedro. Também está no discurso de Paulo, em Romanos, capítulo 10, versículo 13, ele vai falando a respeito de Jesus Cristo, ele vai dizer assim, para que todo aquele que creia não seja confundido. Capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Ele está falando qual é o nome do Senhor? Ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Creram em quem? Em Jesus Cristo. Ele está falando do nome do Senhor, a salvação através do nome de Jesus Cristo. E como crerão naquele que não ouviram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há aqueles que foram enviados? A igreja. Ele está falando assim, aquele que invocar o nome de quem? Do Senhor, aquele que a igreja prega. Ele está dizendo, nós pregamos a Cristo, a Jesus Cristo. Este salva. Lembra que Joel falou? Aquele que invocar o nome do Senhor, Jeová, Yahvé, o grande, o único, El Shaddai, Yahvé Elohim, Deus poderoso, aquele que invocar será salvo? Aquele que invocar o nome de Jesus Cristo. Então a salvação da Trindade, o Pai, o nome do Pai sendo chamado para a salvação, o nome do Filho sendo chamado à salvação, e a participação do Espírito Santo de Deus. Quer ver? Deixa eu buscar aqui. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Adonai, o Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Você confessa que Deus é o Senhor, você clama que Deus é o Senhor, mas só por operação do Espírito Santo de Deus. É o Pai dizendo que se você clamar, você será salvo, é Jesus revelando como o Senhor para que você obtenha a salvação, e é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e da justiça, fazendo que esse nome seja adorado, seja aclamado. A graça maravilhosa de Jesus Cristo na redenção, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, é a bênção apostólica de todo final de culto, pelo menos uma Assembleia de Deus, que diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva, o amor de Deus que nos salva e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos. Enquanto isso for, enquanto nós vivemos isso, porque afinal de contas nós pregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vivemos e temos fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade que cria todas as coisas, a Trindade que participa de toda a história humana, é a Trindade que provê a redenção. Então, é muita coisa para a gente falar a respeito da Trindade, mas por aqui já dá para a gente ter uma ideia um pouco clara daquilo que é a doutrina da Trindade. Voltando a lembrar, você não tem um nome Trindade na Bíblia, mas tudo isso que a gente falou nesse tempo todo de vídeo, dá para mostrar para você que apesar de não ter um nome Trindade na Bíblia, toda a doutrina e o ensinamento da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está dentro da Bíblia Sagrada. Está tudo dentro da Bíblia. A definição de que é um só Deus, nós não acreditamos em vários deuses. Elohim, lá no começo, Elohim, Bará, Deus fez, o Senhor dessa unidade composta, o Senhor fez essas coisas. O Pai é um só Deus, expresso em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com o seu operar, com a sua forma de agir, com a sua... 3 pessoas distintas, um só Deus em 3 pessoas distintas, numa única essência divina, subsistindo sempre nessas 3 pessoas eternas, do Antigo Testamento, no Novo Testamento e até os dias de hoje. Bom, é muita coisa para a gente falar, vamos parar por aqui, que já deu uma ideia muito boa para a gente aprender sobre a Trindade, e a gente vai falar mais sobre o Pai, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo, em algumas aulas para frente, em cada texto, em cada aula que seja particular dessas pessoas. Então, espero que Deus continue abençoando a sua vida, que a palavra de Deus continue sempre sendo a bênção maior na sua vida. Amém? E terminar com o texto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito seja sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus, paz seja contigo.